Olá, povo de Deus, segunda-feira da quarta semana do Tempo Comum, 31 de janeiro de 2022. Nossa reflexão de hoje é a partir do segundo livro de Samuel, 15, de 13 a 14, 30, 16, de 5 a 13a, e Marcos 5, de 1 a 20. Naqueles dias, um mensageiro veio dizer a Davi: as simpatias de todo Israel estão com Absalão. Davi disse aos servos que estavam com ele em Jerusalém: depressa, fujamos, porque de outro modo não podemos escapar de Absalão. Apressai-vos em partir, para que não aconteça que ele, chegando, nos apanhe, traga sobre nós a ruína e passe a cidade a fio de espada. Davi caminhava chorando enquanto subia o Monte das Oliveiras, com a cabeça coberta e os pés descalços. E todo o povo que o acompanhava subia também chorando, com a cabeça coberta. Quando o rei chegou a Baurim, saiu de lá um homem da parentela de Saul, chamado Semei, filho de Gera, que ia proferindo maldições enquanto andava. Atirava pedras contra Davi, contra os servos do rei, embora toda a tropa e todos os homens de elite seguissem agrupados à direita e à esquerda do rei Davi. Semei amaldiçoava-o, dizendo: vai-te embora, homem sanguinário e criminoso. O Senhor fez cair sobre ti o sangue da casa de Saul, cujo trono usurpaste, e entregou o trono a teu filho Absalão. Tu estás entregue à tua própria maldade, porque és um homem sanguinário. Então Abissai, filho de Sárvia, disse ao rei: por que há que esse cão morto continuar amaldiçoando o Senhor, meu rei? Deixa-me passar para lhe cortar a cabeça. Mas o rei respondeu: não te intrometas, filho de Sárvia. Se ele amaldiçoa, e se o Senhor o mandou maldizer a Davi, quem poderia dizer-lhe por que fazes isto? E Davi disse a Abissai e a todos os seus servos: vede, se meu filho, que saiu das minhas entranhas, atenta contra a minha vida, com mais razão esse filho de Benjamim, deixa-o amaldiçoar conforme a permissão do Senhor. Talvez o Senhor leve em conta minha miséria, restituindo-me a ventura em lugar da maldição de hoje. E Davi e seus homens seguiram adiante. Davi interpreta a revolta de seu filho Absalão como uma maldição que ele recebe por seus pecados. Absalão quis adiantar a sucessão ao trono do pai, pois percebe que Davi tem muito mais simpatia por seu filho Salomão e não respeitará a sequência normal para passar o poder. Absalão trabalhou bastante junto às bases para conquistar adeptos. Por isso, os mensageiros disseram a Davi e seus servos que todo Israel estava com Absalão. Quando vemos a fuga de Davi e de seus servos de maneira tão humilhante, dá a impressão de que ele se resignou e aceitou a derrota ao seu filho Absalão. No trajeto da fuga, ele ainda bastante humilhado por um descendente da tribo de Davi, mesma origem de Saul, Davi é chamado aí de homem sanguinário, criminoso, usurpador do trono de Saul. Porém, a história ainda deixará claro que perder uma batalha não significa perder a guerra. Marcos 5, de 1 a 20. Jesus e seus discípulos chegaram a outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro.
Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. Ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite, ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: qual é o teu nome? O homem respondeu: meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos, e as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Jesus está passando na região dos Gerazenos, portanto, terras estrangeiras. Aí se encontra com um homem possuído. O quadro é descrito com muita força por Marcos. O homem vive no cemitério, circulando entre os túmulos, gritando, ferindo-se com pedras. Portanto, vivia no reino dos impuros e era totalmente submisso ao demônio. Impressiona-nos a clareza do possuído em relação a Jesus. Sabe perfeitamente que Jesus é Filho do Deus Altíssimo e até tenta se servir desse seu conhecimento para se proteger do poder de Jesus. O espírito que habita esse homem se chama Legião, nome que nos remete às tropas do exército romano. Jesus não se intimida e manda essa legião para o fundo do mar, incorporado numa manada de porcos, também símbolo de impureza. Fundo do mar nos lembra o destino do exército de Faraó, quando da perseguição ao povo de Deus que atravessava o Mar Vermelho. O exército egípcio foi tragado pelo mar, e agora a legião, representando o exército romano, também teve o mesmo destino. O homem ficou livre do espírito mau que tanto o escravizava, e quando se esperava uma festa pela recuperação do homem, o povo local ficou assustado com o poder de Jesus e começou a suplicar que ele fosse embora. Em todas as épocas há quem se acostume a viver sob a dominação e teme a liberdade. Além disso, os porcos impuros para os israelitas fazia parte do sistema comercial dos gerazenos. Jesus desmonta a dominação e a exploração,
Frente a uma sociedade dominada e explorada, Jesus se apresenta como aquele que liberta, mas mesmo assim é rejeitado e preterido por aqueles que preferem viver dominados e explorados. Jesus então volta para a sua barca e vai embora. O homem curado se oferece para ser seu discípulo, mas Jesus não aceita tal proposta e manda o homem para sua casa. Diferentemente de outras curas, de quando Jesus pede silêncio, aqui Jesus recomenda ao homem curado que anuncie tudo o que aconteceu com ele por misericórdia de Deus. E ele se transformará na região da Decápole em um anunciador da libertação que vem de Deus, por meio de Jesus. Um beijo no seu coração.